Põe a tua mão, Jeová Rafá, visita com a tua cura em nome de Jesus. É o que nós te pedimos essa noite, Pai. E já te agradecemos crendo no milagre em nome de Jesus. Nós profetizamos como igreja vida na vida dos teus filhos, saúde sobre os teus filhos, em nome de Jesus, presença de Deus, para a glória do teu nome, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Você que trouxe sua oferta, aleluia, separe sua oferta em nome de Jesus para ofertar na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Apresente a sua oferta ao Senhor. Glória a Deus, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos pela oportunidade de poder louvar o Senhor com as nossas ofertas, com os dízimos. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus que tu abençoe teus filhos, tu faça prosperar. Meu Deus, em nome de Jesus, que tu abençoe os lares, as casas, Deus, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Que abençoe os filhos, Pai, em nome de Jesus, que tenham portas abertas. Abençoa as dispensas dos teus filhos, em nome de Jesus. Dá a eles a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do teu santo nome, que eles tenham para dividir com quem não tem, Pai. Amém. Traz a prosperidade sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia. Pode trazer à frente. Aleluia. Senhor Deus, nós te agradecemos pelas tuas ofertas. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus, ajuda na administração da oferta, para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus, abençoa teus filhos. Também te pedimos pela irmã Selma, meu Deus. Abençoa a família dela com a tua cura também. Visita ela lá em Brasília, meu Deus. Protege a tua filha com os teus anjos, Pai. Amém. Em nome de Jesus. E que essa missão lá seja feita por ela, guardada pelo Senhor, porque hoje está debaixo de cobertura espiritual. Nós abençoamos a tua filha naquele lugar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Queria pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Lucas. Aleluia, capítulo 21, versículo 34. Amém? Lucas 21, versículo 34. Vigiai e orai. O tema dessa noite. E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, orando em todo tempo, para que sejais ávidos por dignos de evitar
todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e de noite saindo ficava no monte clamando, chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Senhor Deus e Pai, eu peço em nome de Jesus que a Tua palavra seja pregada essa noite a cada um de nós. Meu Deus, em nome de Jesus, que eu não atrapalhe a pregação da Tua palavra, mas abra as mentes e os corações. Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, o tema dessa noite: vigiai e orai. Quando você chama alguém a esse comportamento de vigiar, se deduz que você está falando para a pessoa esperar algum tipo de acontecimento, certo? E quando nós falamos vigiai e orai, quando eu falo de orar, aponta para o relacionamento de conversa para com Deus, no nosso caso. Hoje de manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando sobre escatologia, estamos estudando as doutrinas das últimas coisas. E nós vimos então, no estudo pela manhã, que Deus tem uma promessa que foi dirigida aos seus filhos, que estavam outrora perdidos, como ovelha que não tinha pastor, por causa do pecado de Adão, quando os homens tiveram que ser afastados do paraíso, e por causa daquele pecado entrou a morte no mundo, e os homens começaram a andar como que afastados de Deus. Nós vemos que Deus então faz uma promessa que um dia nasceria da mulher aquele que pisaria a cabeça da serpente, aquele que salvaria a humanidade, aquele que um dia viria para morrer na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Então o homem que estava condenado eternamente e andando como ovelha que não tinha pastor, andando então, o homem que foi inserido na eternidade de Deus, por causa do seu pecado, começou a morrer. E aí vieram as doenças, vieram as enfermidades. Mas Deus, no tempo da plenitude dele, enviou Jesus Cristo à terra para cumprir um trabalho aqui, que era trazer uma palavra que ia dar oportunidade a cada um de nós voltarmos para Deus. E Jesus Cristo então fala que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida e que ninguém vai até o Pai, ninguém vai até Deus se não for por Ele. E Ele então começa aqui nessa terra a ensinar e fazer muitos milagres, só que Ele vinha anunciando que era necessário que Ele morresse. E o dia então chegou em que Jesus Cristo se entregou para morrer por nós pecadores. E vocês conhecem que Jesus Cristo então morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus Cristo começou a aparecer para os seus discípulos, e Ele começou a ensiná-los ainda mais,
E ele começou a aparecer em 40 dias, ele aparecia e sumia, e fazia sinais e maravilhas, e ensinava e curava, até que depois de 40 dias, Jesus Cristo fala com eles, dando uma missão para cada um deles, e ele diz assim: ide por todo o mundo e fazei discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E ele fala: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. E Jesus Cristo então sobe para o Pai, e os discípulos então, Jesus Cristo disse um dia que o Evangelho seria pregado em Jerusalém, Judéia e Samaria, mas que eles tinham que ir para a cidade, e eles deveriam ficar lá buscando pela presença do Espírito Santo, porque Jesus Cristo disse assim: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar órfãos. Amém. Aleluia. Porque eu vou enviar o meu Espírito, e o Espírito vai ser o teu auxiliador. O Espírito que começou a boa obra em você, ele é fiel para terminar. E o Espírito de Deus então, ele hoje mora dentro de cada um de nós, e trouxe vida para o nosso espírito. E nós então recebemos essa missão maravilhosa de Deus, e temos o poder de Deus que está em nós, que precisa ser colocado em ação. Mas o poder de Deus só é funcional, ele só funciona quando nós nos colocamos à disposição para fazer a sua vontade, para pregar a sua palavra. Porque o poder dele é acionado no ID. Ele está em constante movimento. O poder dele em nós, o dunamis, o poder explosivo do Espírito Santo está dentro de nós. E ele é acionado quando nós nos colocamos à disposição dele para fazer a sua vontade. Amém. Aleluia. E ele então nos convida nesses dias: vigiai e orai, porque nós precisamos estar preparados. Nós temos que nos encher do Espírito Santo todos os dias. Ele disse para os seus discípulos: olha, vocês precisam se encher do meu Espírito, vão para a cidade, fiquem esperando até que o Espírito venha sobre você, até que o poder de Deus venha sobre você. O Espírito Santo mora dentro de nós, mas é necessário que nós estejamos em comunhão com Deus, para que o poder do Espírito Santo seja acionado em cada um de nós. Porque se o poder do Espírito for acionado em nós, vai acontecer uma grande transformação dentro do nosso interior, mas não só para nós, para as pessoas que estão à nossa volta. Amém. Glória a Deus. E o Evangelho foi sendo pregado. O Evangelho foi sendo pregado pelo mundo, até chegar até nós. O Evangelho então chegou até nós, o Evangelho passou pelo mundo. Deus levantou homens, Deus levantou o apóstolo Paulo, e Deus levantou cada um de nós que estamos aqui essa noite, com essa missão de vigiar, de orar. Porque um dia, esse Jesus Cristo que subiu, ele prometeu que ele voltaria. E ele prometeu que voltaria para pegar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. Porque coisas precisam acontecer no final dos tempos.
Mas ele disse que um dia viria arrebatar a sua igreja. E uma coisa que eu quero te perguntar essa noite: como alguém que reconheceu a Cristo como Salvador, que conhece o caminho para chegar até Deus, que é Jesus Cristo, como você tem andado? Será que se Jesus voltar nesse dia, você está preparado para subir com Ele na glória? Para subir com Ele para a glória, para subir com Ele. Será que você está preparado essa noite? E é por isso então que Ele fala para nós vigiarmos e orarmos, porque viriam dias difíceis. Viriam dias que iam perturbar cada um de nós. Viriam dias que iriam fazer com que cada um tivesse dúvida na sua fé. Os dias ficariam tão difíceis que o amor de muitas pessoas esfriariam com relação a Deus e o Evangelho. Ele fala: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vivendo uma época da apostasia, em que as pessoas já não têm mais Deus como centro da sua vida, mas sim o homem tem lutado pelo seu prazer, pela sua autorrealização. E muitas vezes não querem saber se vão entristecer o seu Criador, e vivem como se fossem estar aqui na terra eternamente. Mas Ele deixou claro para nós que um dia tudo aqui vai acabar da forma que é, e esse mundo vai passar por uma transformação. E Ele deixou claro que aquele que reconhecer a Jesus Cristo como Salvador, aquele que fizer por onde ter uma vida fiel a Deus, cumprindo os propósitos de Deus, que essa pessoa será salva. Mas a Bíblia fala que aquele que quiser viver sua própria vontade, aquele que não crê, ele já está condenado. E o nosso tema fala então: vigiai e orai. E aonde você tem que vigiar? Primeira coisa que eu quero te falar antes de nós lermos o texto: você precisa vigiar na tua vida espiritual para com Deus. Você que aceitou Jesus Cristo como Salvador, nós nos preocupamos com o bem-estar da nossa matéria, não é? Nós queremos almoçar, tomar café, não é assim? Jantar. Muitos de nós, queremos nos exercitar, porque cuidamos do nosso homem material. Mas como você tem cuidado do homem espiritual que você se tornou, da mulher espiritual que você se tornou? Assim como o homem material precisa de alimento, o homem espiritual também precisa de alimento. E o que você tem feito para alimentar esse homem espiritual? E quando ele fala então vigiar então para o teu relacionamento com Deus, vigiar então para o teu relacionamento com o teu marido, para que você se torne uma esposa melhor. Vigiar então para o teu relacionamento com a tua esposa, para que você se torne um marido melhor. Vigiar com o teu relacionamento com os teus filhos, para que você se torne um pai melhor, um avô melhor, um ser humano melhor, um representante de Deus na terra. Vigiai, porque muitas coisas não têm andado da forma que deveria andar, e muitas coisas têm andado desorganizado.
E as pessoas às vezes fazem algumas coisas e terminam deixando outras em falta. E no versículo 34 ele fala assim: e olhai por vós, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então ele fala: vigia e ora. Olha como o mundo tem querido que você ande, como o mundo tem investido para você andar, tentando fazer com que você se afaste da presença de Deus. E você que está ao alcance da minha voz, na sua casa, que tem andado longe do Senhor, de repente tem andado nas festas, tem andado nas baladas, come o que quer, bebe o que quer, vive da forma que quer. Cuidado, porque Jesus Cristo ele pode voltar de improviso. Aleluia. Glória a Deus. E você pode ser que nesse dia não esteja preparado. Então vigiai, vigiai e orai. Glória a Deus. Aleluia. E muitas pessoas então têm cuidado só da autorrealização. É o prazer a qualquer custo. É um hedonismo terrível. E não importa quem vai sair machucado dessa questão. Muitas vezes não se importam se a esposa vai ficar machucada. Não se importa se o marido vai ficar machucado. Não se importa se os filhos vão ficar machucados. E esse mundo investe de tal maneira para destruir a sua vida, para destruir as famílias, para te deixar despreparado no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes então a pessoa que está na situação, ela não quer saber das consequências, nem das pessoas que cercam, porque elas estão à procura de uma autorrealização, de um prazer, e terminam caminhando para a perdição eterna. E a Bíblia fala assim: louco, louco, amanhã pedirão a sua alma. Jesus Cristo quer viver relacionamento com você, porque Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para te salvar, para colocar a sua vida em ordem, para colocar a sua casa em ordem, para colocar a sua família em ordem. Mas o mal que cerca esse mundo quer destruir a sua vida, quer destruir a sua casa, quer destruir a sua família. Então olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque onde está o teu coração? Aonde estiver o teu coração, ali está o seu tesouro. Jesus Cristo disse isso. E nós terminamos vendo até pessoas, homens de Deus, que em algum momento das suas vidas são contaminados por isso que o mundo oferece. É por isso que Jesus Cristo fala: não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Jesus Cristo, ou, por exemplo, você serve as riquezas.
precisa escolher na sua vida servir em primeiro lugar a Jesus, viver em primeiro lugar o reino de Deus, para que as demais coisas te sejam acrescentadas. Porque tem muita gente se perdendo pelo caminho. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. E ele fala assim no versículo 8. Ele então disse: vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerra e rumores e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos em vários lugares, e fome e pestilência, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Essas coisas estão acontecendo no mundo, sim ou não, gente? Essas coisas estão acontecendo e aponta então que nós devemos estar mais vigilantes, orando pelos nossos, orando pela nossa família, orando pelas nossas casas. E ele fala então, por quê? Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. E ele fala, versículo 36, vigiai, pois, orando em todo tempo. O que ele está falando então? Se você está indo trabalhar, ora. Você está no caminho trabalhando, esteja orando. Você está almoçando, esteja orando. Ora pelos seus, ora pelos teus filhos, ora pela tua esposa, esteja orando. Porque o mal desse mundo quer destruir a sua casa, o mal desse mundo quer destruir a sua família. E nós estamos chegando num tempo que nós não podemos nem citar o nome do mal desse mundo. Vocês entendem isso? Que vai chegar um momento que uma pregação assim não vai mais poder ser feita. Então eu preciso introjetar dentro de mim o máximo de informação possível, o máximo de conhecimento da palavra de Deus, e preciso ter muita comunhão com Deus, porque um dia até essa palavra vai ser mudada ou vai ser tirada de nós. A palavra de Deus fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o o quanto Ele está perto. Vigiai, pois, orando em todo tempo, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, porque um dia, querendo ou não querendo, meus irmãos, Deus irá arrebatar a igreja. As pessoas querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando,
E a Bíblia diz que haverá uma época de grande tribulação sobre a terra, como nunca, jamais houve até o dia de hoje. E a palavra de Deus fala assim, então, vigiai, pois, orando em todo tempo, para que sejais ávidos, por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Você precisa estar preparado para no dia do arrebatamento você ser arrebatado. É isso que ele está falando. Você precisa estar preparado, você precisa estar ávido, preparado para o dia do arrebatamento. Glória a Deus, aleluia. Para que você evite sobre a sua vida tamanha devastação que vai acontecer sobre a terra. Para que você evite sobre a sua família tamanha devastação que está para acontecer sobre a terra. Aleluia. Se hoje você ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, não endureça o seu coração, porque isso é sério, meu irmão e minha irmã. Nós estamos tratando de condenação eterna, é isso que nós estamos falando. E nós estamos falando sobre salvação eterna. Aleluia. Vigiai, pois, orando em todo tempo, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que estar preparados para esse dia, porque quando Jesus Cristo voltar, nós não podemos ficar aqui. Nós temos que estar de pé diante do Filho do Homem, porque não somos perfeitos, mas temos tentado ter uma vida digna diante de Deus, fugindo da aparência do mal, fugindo do pecado, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, apresentando o reino de Deus para a nossa família, para a nossa casa, a esposa e os filhos. Tendo sabedoria para evitar as distrações que o mal tentará colocar sobre nós. Nós temos visto tantas coisas, pessoas te convidando todos os dias a uma autorrealização, uma progressão, que muitas vezes te faz buscar o crescimento, e você aprende a dar mais, a dar mais, a dar mais, a dar mais, e vai crescendo e dá mais, mas vai ficando o rastro, às vezes, o rastro na família, o rastro no relacionamento, o rastro na vida dos filhos. E a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se a sua família está incluída no reino de Deus, então você tem que buscar também a sua família, você tem que buscar também os seus filhos, você tem que buscar também o relacionamento. Isso é reino de Deus.